uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Ver o que estavam fazendo no Ceará contra um candidato leal e contra uma mulher fiel, ambos da direita, foi ruim. Mas o que aconteceu quando voltei para Brasília foi muito pior. Antes de seguir, eu preciso que você entenda bem o motivo pelo qual eu não poderia ficar calada diante de uma aliança com Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto temos um candidato verdadeiramente de direita que, com o apoio que o André tem, seria um candidato competitivo. Não é questão de política, é questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Olá, meus queridos. Aproximadamente quase 0 grau aqui no Rio Grande do Sul. E algumas horas atrás não fui surpreendido, porque já sabia que a mesma estava passando por essas situações. Quem observa o cenário político pôde observar o quanto o candidato, a presidente Flávio Bolsonaro, ignorava sua madrasta, que teve um papel tão relevante dentro do cenário político quando seu esposo, gozava de saúde e também estava no exercício presidencial. Após o término do mandato, o papel tão importante que a ex-primeira-dama exerceu dentro do cenário nacional, como pessoa pública, como mulher engajada nas causas que envolvem a direita no Brasil, e vendo a situação frágil que se encontrava e se encontra até então o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu pude perceber como, de forma aleivosa, o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio, então digamos, posso dizer assim, meio que eu entendo que persuadiu, de certa forma, o seu pai, a tomar a frente do pleito, descartando a ex-primeira-dama e também descartando aquele que, na minha visão, inclusive vem falando isso há muitos meses. Isso quando, veja bem, quando começou o burburinho, o movimento para as eleições de 2026, eu disse assim: Bolsonaro, ele vai lançar o Tarcísio para presidente e a Michelle de vice. Essa é a única chapa que tem condições de tirar o quadrilheiro aí, que está na presidência. E fiquei muito surpreso e decepcionado com a indicação, suposta indicação, do Flávio para presidente da República. Sei que muita gente vai bater em mim por causa desse vídeo,
Porque as pessoas entendem o quê? Se é a indicação do Bolsonaro, eu vou votar, independente de quem for. Gente, vocês têm que entender o seguinte, tá? O ex-presidente Bolsonaro, ele não está bem de saúde, está fragilizado com a situação. Então, sempre que a pessoa está fragilizada, alguém vai se aproveitar daquela situação para poder tirar proveito, para poder crescer, para poder aparecer. Só que nem todos têm a condição e também não são o Bolsonaro. Então eu sou um que votei no Bolsonaro as 2 vezes, em 2018 e 2022. Só que não votaria e não voto em nenhum dos filhos dele. Não voto, não voto. Em última instância, se fosse lá para o segundo turno, quem sabe, né, eu me obrigaria a votar, pela questão de consciência de votar na direita, entre aspas, né, centrão barra direita, capa de direita e coração de centrão. Então assim, o Flávio é sistema, o Flávio ele é centrão, o Flávio ele é das entranhas dos esquemas do centrão. Então, haja visto que ele cogitou, sabendo do potencial e da influência e do peso que teria a sua madrasta, mesmo que a mesma não quisesse arrolar para si a responsabilidade de ser vice-presidente, mas mesmo sabendo do peso que a mesma teria na figura da vice-presidência, ele nem sequer citou a mesma para candidata a senadora, que seria o mínimo que ela mereceria pela relevância que ela exerce e pela importância que ela tem dentro do cenário feminino na política brasileira, para as mulheres, por que não dizer, na política brasileira. Então assim, nós vemos o quê? Que o Flávio, ele é da velha política e a Michelle representa um novo movimento, uma nova visão, um novo tipo de política. E o Flávio é do esquema, a Michelle não é do esquema. A Michelle é novata, não tem aquele feeling político ainda, mas ela se enganjou muito e ela tem muita importância e representatividade dentro do cenário político nacional. E agora esse vídeo que ela fez, onde ela faz esse desabafo, é um vídeo genuinamente verdadeiro, que representa o sentimento verdadeiro daqueles que são realmente de direita, daqueles que são realmente, sabe, de uma visão pura, de direita pura. Você tem que entender o seguinte, o Flávio não é direita pura. Aí alguém vai alegar o seguinte, não, mas se não for o Flávio, ninguém vai vencer o Lula. Irmãos, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. A gente não pode porque, digamos assim, ter aquele sentimento do menos pior. A gente não pode ter esse sentimento. E nem compactuar com uma pessoa que estava envolvida com essa questão de repasse de valores, que foi lá pegar, depois do cara já ser investigado, está com tornozeleira, está preso em prisão domiciliar, vai lá pedir dinheiro pro cara todo enrolado como Vorcaro, se colocando no mesmo rol de corrupção de alguns ministros do STF e de pessoas tipo o senador Jacques Wagner do PT, que se afastou agora do governo para preservar a imagem do presidente, que sabem que o PT está assim, ó, atolado nas mãos do Vorcaro. Então assim, ele se jogou, Flávio, no valo comum. Então não bastasse todas as denúncias, a questão, sabe, da compra infeliz que ele fez, embora comprovasse que tinha condições financeiras, mas deu escândalo no governo do pai dele, desgastou a imagem do pai dele a compra daquela mansão em Brasília. Uma coisa que a pessoa tem que se cuidar, tem que se preservar. Então ele prejudicou os filhos do Jair Bolsonaro, só prejudicam o pai deles. Só prejudicam. E o Bolsonaro, como pai,
sempre vai proteger os filhos. Então assim, gente, não é porque, veja bem, ó, não é porque o Bolsonaro indica que eu vou votar. Eu não voto assim. Eu voto pelo perfil do candidato. A pessoa tem que ser alguém de confiança e tem que ser alguém com a vida limpa. Aí, quem é mais fanático vai dizer o seguinte, não, mas assim, ó, outros candidatos pegaram dinheiro também com o Vorcaro, fizeram filmes também com patrocínio do Vorcaro, foi um patrocínio, digamos assim, foi um empréstimo, um investimento do Vorcaro no filme do Bolsonaro que ia ser depois devolvido e repassado. Irmãos, veja bem, existem coisas que são, digamos assim, legais, mas não são morais. Então não é, digamos, moral a pessoa que representa o movimento supostamente antissistema, movimento à direita, que representa a moralidade, que representa os bons costumes, que representa a ética, ir pegar dinheiro com um cara que era praticamente o poderoso chefão do Brasil, que era o Vorcaro. Então assim, ó, o Flávio volta e meia com o nome envolvido em preservada. Aí o que acontece? Ah, mas não foi comprovado nada. Ah, mas não sei o que. Gente, preste atenção. Escuta só. Em tudo que tentaram envolver o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, o máximo que conseguiram foi tentar associar ele com questão de joias que todos os presidentes ganham. O Lula mesmo, quando saiu da outra eleição, segundo conta-se, ele tirou 2 containers de doações que ele recebeu nas viagens presidenciais que ele recebia. Então assim, a Dilma quando saiu também lá da casa presidencial, esqueci o nome lá né, tem o nome da casa onde os presidentes ficam, ela saiu, levou assim, ó, quilos e quilos, centenas de itens que ela recebeu de presente. E o Bolsonaro, porque ganhou meia dúzia de coisas aí, que ele nem dava bola, porque andava com um relógio de R$50, aqueles Cássio velho. Então, assim, foi tentar enquadrar ele nisso aí. Ou seja, uma pessoa sem histórico de corrupção, com vida limpa. Agora os filhos, sempre envolvido numa treta. O Eduardo sempre envolvido numa treta. Agora o Flávio sempre envolvido num esqueminha, sempre envolvido no rolinho. Ia trazer o Ciro Nogueira, que era, ó, caro. Então assim, gente, a gente tem que parar com essa coisa, sabe? De pegar e votar por partido. Mas votar pela pessoa, pelo caráter, pela história da pessoa, pela vida limpa da pessoa. Então assim, ó, eu sei que eu vou... Tem gente que não vai gostar do que eu tô falando. Tem gente que vai dizer assim, ah, não, mas a Michelle tá dando um tiro no pé, atacando o enteado. Não, ela tá simplesmente desabafando e falando do sentimento real dela, do que de fato ela está passando. E realmente ela não merece esse tipo de tratamento. Não merece, tem que ser honrada. Esteve do lado do presidente durante todos os momentos difíceis que o ex-presidente Bolsonaro passou. Então assim, em suma, tá, resumindo aqui, tá, eu ainda creio que o desgaste que a imagem do Flávio tem sofrido com tantas coisas que têm acontecido vão dar um chá de simancol nele e ainda vai ter uma chapa Tarcísio presidente e Michele vice. Essa é a chapa, veja bem. Ah, mas o Tarcísio foi ministro da Dilma, coisa tal. Não interessa. O Tarcísio não tem corrupção, tem vida limpa, não tem escândalo associando o nome dele e é um ótimo gestor. E com certeza ganhava disparado Lula para presidente, porque o Tarcísio atrai o pessoal da direita e atrai boa parte do centro.
Então, um candidato imbatível, seria um candidato imbatível a presidente. Eu ainda creio que vai haver uma virada e que o Tarcísio vai se candidatar a presidente, trazendo a Michelle como vice. Eu acredito nessa chapa. Pode parecer uma utopia, pode parecer uma loucura, mas muitas pessoas podem se surpreender, porque eu sou um ótimo analista político e muitas coisas eu já falei aqui no passado, inclusive sobre a questão da derrota do presidente Bolsonaro. Eu falei antecipadamente, tá, que ele ia perder as eleições, porque eu já estava observando essa movimentação do TSE, do STF e, por fim, todo aquele panorama que acabou desenrolando e acabando, né, com as eleições. Você sabe, né, o que aconteceu com as eleições, com as urnas, aquela coisa toda. Então eu falei, ele vai perder. Então assim, ó, agora eu digo para vocês, corremos um risco muito grave de o Lula novamente se manter no poder e o Flávio, devido à sua associação com vários problemas, acabar desgastando tanto a sua imagem de ter um diferencial tão grande de pontuação para o Lula, desse crápula do Lula vencer a eleição de novo, por causa da fragilidade da imagem do Flávio como presidenciável. Então, assim, fica aqui a minha reflexão. Sei que tem gente que não vai gostar, mas essa é a minha opinião. Eu não me pauto, né, por opinião alheia, eu tenho opinião própria e não voto por partido, eu voto por pessoas, tá bom? Fica aí observando a movimentação política, tá? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.